Bom dia, vai bem contigo, vai bem comigo, vai bem conosco, porque o Senhor é conosco até a consumação do século. Louvado seja o Senhor. Sexta-feira, mais um dia de ouvirmos uma mensagem de acordo com a palavra de Deus. É bom ter você comigo, é bom estarmos juntos. Então não se esqueçam de se inscrever, deixar o like e compartilhar esse vídeo, amém? E hoje a mensagem que vamos ouvir está fundamentada no livro de Jeremias, capítulo 32, versículo 19, que diz assim, vamos ler? Teus propósitos de Deus são altíssimos e tuas realizações poderosas. Teus olhos, de Deus, observam todo o comportamento dos seres humanos, a fim de retribuir a cada pessoa segundo a sua atitude, segundo merecem os seus atos. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Irmãos, hoje vamos falar sobre propósitos e promessas. Deus tem propósitos para as nossas vidas. Alguns propósitos que Deus nos revela. Outros propósitos que Deus não nos revela, mas Ele conduz tudo através do seu Santo Espírito para que esses propósitos se cumpram em nossas vidas. No entanto, nós não somos robôs na mão do Senhor. Nós não somos forçados a fazer nada. Deus nos deu o livre-arbítrio. Deus nos mostra os seus propósitos, alguns. Deus nos conduz para que seus propósitos sejam cumpridos em nossas vidas, mas nós, com o nosso livre-arbítrio, muitas vezes ou algumas vezes saímos dos propósitos de Deus. Mas, ao sairmos dos propósitos de Deus, os olhos de Deus estão sobre nós e observam tudo. Observam todo o nosso comportamento, observam as nossas atitudes e nos retribui. Retribui a cada pessoa, é a palavra de Deus que diz isso, não sou eu, a palavra de Deus que estamos lendo, segundo sua atitude, segundo merecem os seus atos. Então, os propósitos de Deus estão sobre nós, mas nós podemos sair do propósito de Deus. E como nós saímos dos propósitos de Deus? Nós saímos dos propósitos de Deus com os nossos atos, com as nossas atitudes, com o nosso agir. Muitas vezes Deus tem o propósito de que nós estejamos em tal lugar e nós insistimos em estar em outro lugar. Muitas vezes Deus tem o propósito de que nós tenhamos um ministério, pratiquemos esse ministério e nós muitas vezes insistimos em fazer outra coisa. Muitas vezes Deus tem o propósito que nós tenhamos uma profissão, uma vocação, Ele nos dá uma vocação e nós insistimos em fazer outras coisas. E aí há quem diz, agindo Deus ninguém impede. Há quem diz, não, está na palavra de Deus. E é verdade, agindo Deus ninguém impede. Então quando você às vezes fala, mas eu sei que Deus me chamou para isso. Alguém te diz, se Deus te chamou, ninguém te impede. Quem vai te impedir? Mas não é bem assim. Porque nós vivemos dentro de uma hierarquia. Vamos falar de família, vamos falar de escolas, vamos falar de igreja, vamos falar de trabalho. Nós vivemos uma hierarquia. Deus elege as autoridades, seja eclesiásticas ou não, seja familiar ou não. Deus elege as autoridades. E nós, quando entramos no ministério, quando entramos numa família, quando entramos no trabalho, queira ou não, indiretamente ou diretamente, nós nos submetemos a essas autoridades. Nós não temos, entre aspas, condições de mudarmos tudo, mesmo sabendo para o que Deus nos chamou. E essas autoridades têm esse poder, mas muitas vezes não fazem. Então isso aí é só para explicar que falar, não, se Deus te chamou, vai acontecer. Mas Deus não nos força a nada. Deus tem o poder para fazer acontecer. Mas a palavra de Deus diz, os seus olhos observam todo o comportamento. Se eu não faço, Deus não me obriga a fazer. Mas Ele observa o meu comportamento, a minha atitude. Se alguém me impede de fazer, Deus retribui a cada pessoa segundo a sua atitude, segundo merece os seus atos. Então, se eu não faço o propósito de Deus, eu vou ter a retribuição de Deus. Não adianta Deus ter o propósito de que eu tenha paz se eu insisto em não dar lugar à paz. Se eu insisto em estar em lugares que eu sei que não me trarão paz, tirarão a minha paz. Não adianta Deus querer me dar paz, é o propósito dele. Mas eu, com o meu livre-arbítrio, eu estou saindo do propósito de Deus. Então, não é porque Deus quer,
Não é porque Deus tem esse propósito que vai acontecer em nossas vidas. Não. Porque há coisas que Deus vai fazer acontecer, mas outras coisas que Deus nos instituiu como uma autoridade, Deus nos deu capacidade, Deus espera que nós façamos. Ele chegou para Josué e falou: Josué, esforça-te, eu te ajudarei. Ele falou: Josué, nem todas as terras foram conquistadas, eu te dei todas as terras, mas vai lá e conquiste. Então não é porque Deus quer, não. Se Deus falou, se Deus quer que você seja, você vai ser. Não é assim, não é. Nós como autoridades, nós como responsáveis pelas famílias, nós como patrões, nós temos muitas responsabilidades sobre aqueles que Deus coloca para que nós sejamos, entre aspas, hierarquicamente, conduzindo aqueles que estão conosco para nos acompanhar no ministério, para nos acompanhar na família, para nos acompanhar no trabalho. Nós temos responsabilidade. Quantas vezes eu vi: Deus me chamou para isso, eu sei que Deus me chamou para isso. Se Deus te chamou, Ele vai fazer, não sou eu que vou impedir. Mas como não, se você que não deixa? E o livre-arbítrio, onde fica? Mas isso é só um exemplo, irmão. Nas nossas vidas, muitas vezes Deus fala: eu vou te dar isso aqui. Eu vou fazer aqui com você, o meu propósito é que você faça isso. E a gente fala: não, eu não quero isso não, isso aqui vai ser muito trabalhoso, isso aqui vai demorar mais, eu vou fazer isso aqui que é mais fácil. Então nós saímos do propósito de Deus. Quando Deus tem propósito em nossas vidas, Ele tem propósito na vida de todos nós. Nada pega Deus de surpresa. Deus já nos conhecia antes mesmo de nós estarmos no ventre de nossas mães. E Deus já estabeleceu o propósito para nossas vidas. Reiterando, Deus não nos força, Ele tem propósito, mas não nos força a cumprir os propósitos dEle. Há alguns propósitos dEle que vão acontecer em nossas vidas, mas não são todos. Há propósitos dEle que Ele deixa pelo nosso livre-arbítrio, querer ou não querer que o propósito dEle se cumpra em nossas vidas. Há propósitos dEle que dependem de pessoas que Ele colocou como autoridade, entre aspas, sobre nós. E depende dessa pessoa agir ou não. Mas se Deus quiser, você vai para outro lugar, você vai fazer, vai acontecer. Mas precisa isso, irmãos? É isso que Deus quer? Que a gente vá para outro lugar, que a gente faça isso, faz aquilo? Ou Deus coloca um propósito em nós, para que primeiro venhamos lutar, venhamos nos debater, venhamos ser humilhados aqui, humilhados ali, para depois acontecer em outro lugar? Não, não é isso. Quando Deus põe um propósito em nossas vidas, Ele tem um propósito que se cumpra exatamente onde Ele nos colocou, da forma que Ele nos colocou. Mas há autoridades, entre aspas, há pessoas que têm o poder de mudar, de fazer acontecer e não fazem. Essa é a realidade. Infelizmente, nós temos que falar a palavra verdadeira. Então, aqui é a palavra de Deus que fala: teus propósitos são altíssimos, tuas realizações poderosas, teus olhos observam todo o comportamento dos seres humanos, a fim de retribuir a cada pessoa segundo a sua atitude, segundo merece os seus atos. Então, se as pessoas estiverem no propósito de Deus, elas vão receber as bênçãos de Deus. Deus tem propósito em nossas vidas. E com esses propósitos vem acompanhados da recompensa. Vem acompanhado mais exatamente das promessas. Em cada propósito que Deus tem sobre nós, há uma promessa. Os propósitos de Deus sempre estão acompanhados por uma promessa de Deus. Mas é preciso que nós entendamos os propósitos que Deus tem para nossas vidas, para que possamos desfrutar das promessas que Deus tem para nossas vidas. É preciso que com o nosso livre-arbítrio, nós deixemos, entre aspas, Deus cumprir o seu propósito em nossas vidas. Deixemos não porque Deus não pode, mas porque Deus nos deu o livre-arbítrio e não vai nos forçar a nada. Deixemos que Deus cumpra um propósito em nossas vidas para que nós venhamos vivenciar a recompensa, venhamos vivenciar as promessas que Deus tem, aquela promessa que acompanha aquele propósito. Mas se com o nosso livre-arbítrio nós saímos dessa promessa, nós saímos desse propósito, nós não receberemos a recompensa. Se nós sairmos do propósito de Deus, nós não vivenciaremos as promessas de Deus para nossas vidas, pelo menos não em relação àquele propósito. Então não é porque Deus quer vai acontecer, não, porque Deus poderia, Deus é todo poderoso, Deus é santo, Deus é fiel, Deus é justo, Deus nos ama, Deus quer o melhor para nós, Deus é Deus. Mas Deus não nos força a nada. É por isso que Ele diz que Ele retribuirá a cada pessoa segundo a sua atitude.
Então você que é líder de um ministério, líder de uma igreja, você que é patrão, você que é chefe de família, vê se você está realmente valorizando os que Deus colocou diante de ti. Vê se você está dentro do propósito de Deus para a sua vida e através da sua vida. Porque às vezes Deus estabelece propósito em nossas vidas para nós mesmos. Outra vez, Deus estabelece propósito em nossas vidas para que nós venhamos agir em benefício de outros que estão, entre aspas, junto de nós. Mas não tem o poder de decidir como nós temos. Muitas vezes Deus nos dá o propósito para nós mesmos. Outras vezes é para que venhamos agir dentro da obra dele. E muitas vezes nós não agimos. O que nos faz sair fora? Ou melhor, sair fora, né? O que nos faz sair do propósito de Deus? O que nos faz desviarmos dos propósitos de Deus? Irmãos, o prazer, a facilidade. É muito mais fácil fazer isso aqui do que fazer aquilo, porque as coisas de Deus geralmente, irmãos, exigem trabalho, exigem dedicação, exigem esforço. Os propósitos de Deus vêm acompanhados de bênçãos e promessas, mas também de esforço, de dedicação, de entendimento. Então, o prazer, a facilidade, a competição, o medo, nós olharmos a aparência e não olharmos o chamado de Deus. Quantas pessoas não podem exercer seu ministério porque alguém na igreja não gosta dela, porque alguém acha que essa pessoa é chata, porque alguém acha que ela não deve fazer. Não precisa. Então assim, eu não preciso, você não precisa, mas Deus quer. Você está vendo o propósito de Deus para essa pessoa através de você? Ou não? Porque não é à toa que Deus nos coloca diante de outras pessoas, não é à toa que Deus nos coloca no ministério. Mas muitas vezes, como eu disse, o medo, o não entendimento do propósito de Deus, o egoísmo, eu faço, eu decido, eu mando, é assim e acabou. Você gosta, você fica, você não gosta, você sai. É isso que Deus quer? Você tem certeza que é isso que Deus quer de você? Quando Deus te elegeu para um líder no trabalho, um líder na igreja, um líder na família, você tem certeza que Deus quer que você faça assim? Eu decido, você faz. Gostou, gostou, não gostou, sai. Deus faz isso com você, Deus faz isso comigo, Deus faz isso conosco. Não, acabei de dizer que Deus não nos força a nada, que Deus nos deu o nosso livre-arbítrio e que Deus entende as nossas necessidades. Irmãos, quando Deus tem um propósito em nossas vidas, muitas vezes ou algumas vezes, esse propósito de Deus passa a ser uma necessidade em nós, uma necessidade a ser cumprida, a ser satisfeita, e nem sempre depende de nós, mas algumas vezes depende de nós e nós saímos desses propósitos. Temos propósito para que temos responsabilidade sobre os propósitos de Deus para nós mesmos, e temos responsabilidade para os propósitos de Deus para aquelas pessoas que Deus colocou ao nosso lado, seja na família, seja na igreja, seja no trabalho. Então não diga, não, se Deus fez, ninguém pede Deus agir, vai acontecer. Não é assim, não é assim. Seria assim se Deus fosse um Deus draconiano. Falei, fazer e acabou. Deus não é assim, Deus é misericórdia. E Deus nos deu sabedoria, Deus nos deu inteligência. Deus fala conosco, Deus nos mostra o que Ele quer. Irmãos, ninguém pode ser inútil no lugar que está. Ninguém pode ser inútil numa família. Ninguém pode ser inútil no trabalho. Tanto é que tem a lei trabalhista que se o patrão fala para o empregado, fica aí, não faça nada, você não vai fazer mais nada, só vem aí e recebe o salário. Não vai fazer nada, fica o dia inteiro sem fazer nada. Isso é justa causa, motivada pelo patrão. Porque ninguém pode ficar sem fazer nada. Mas é mais que isso, irmãos. Falei de ministérios aqui, não ia nem falar, mas creio que Deus nos levou a falar. Mas falar dos propósitos e promessas de Deus. Deus tem propósito na sua vida. Nós precisamos, irmãos, entender quais são os propósitos de Deus para nossas vidas. Claro, não vamos saber todos os propósitos. Deus faz além do que pedimos ou pensamos, já foi dito. Mas há propósitos que Deus deixa bem visível a nós, para que nós venhamos realizar.
E saber, quando nós sabemos entender os propósitos de Deus, nós passamos a viver as bênçãos de Deus. As bênçãos que acompanham aquele propósito. À medida que nós andamos nos propósitos de Deus, nós vamos colhendo as bênçãos, nós vamos vivenciando as bênçãos. E é por isso que a palavra de Deus diz: teus olhos observam todo o comportamento dos seres humanos a fim de retribuir a cada pessoa segundo a sua atitude, segundo merece os seus atos. Se nós estamos nos propósitos de Deus, se nós estamos praticando atos que Deus espera que nós venhamos praticar, nós vamos receber o quê? A recompensa, a graça do Senhor sobre nossas vidas. As promessas de Deus se cumprirão em nossas vidas, porque nós estamos cumprindo os propósitos de Deus. E Deus não erra, Deus não tarda, Deus não falha. Há propósito de Deus para a tua vida, há propósito de Deus na minha vida. E não é só na área material, na área financeira, na área espiritual, na vida nossa, em todas as áreas da nossa vida, na área familiar. Deus tem propósito em todas as áreas das nossas vidas. Procuremos nos achegar mais e mais a Deus, procuremos dar liberdade ao Espírito Santo, procuremos nos afastar do nosso eu, o egoísmo, o julgamento, não gostei daquela pessoa. Para de olhar a aparência. Pergunta para Deus, você que é líder, você que é patrão, você que é chefe de família, você já parou, se colocou diante de Deus e perguntou: Deus, a minha família tem Antônio, José, Maria, Sônia, Sofia, Eliette. Como eu devo agir em relação a cada um deles? Que propósito o Senhor tem sobre a vida deles? Onde o Senhor quer me usar em relação à vida deles? Ou você, Deus te colocou lá como chefe de família, eu faço o que eu quero, a Sônia obedece, o Eliette obedece, João obedece, Antônio obedece e acabou. Irmãos, nós encontramos muito isso nas igrejas, infelizmente encontramos. Eu sou líder, é assim, siga, não gostou, sai. Dura coisa a gente falar, vá para outra igreja. Não gostou, é assim, sai. Para dizer, você não serve para cá. Se eu não sirvo, por que Deus me colocou? Eu digo nós. Se nós não servimos, por que Deus nos colocou? Dura coisa. É um pai de família chegar e falar para o filho: você não presta para nada. Você não serve para nada. Mas por que Deus o colocou como filho? Por que Deus colocou esse filho para estar junto desse pai, na família desse pai? Para o pai falar que não presta, para o pai isolar, deixar de lado e não ver as necessidades? Irmão, nós temos que ver as necessidades do nosso próximo. E acima da necessidade, nós temos que ver os propósitos que Deus tem para nós e para os que estão conosco. Porque os olhos do Senhor estão sobre nós. E Deus retribuirá a cada pessoa segundo a sua atitude, segundo merecem os seus atos. E não diga eu não sabia. Irmãos, quando Deus quer alguma coisa, há insistência em relação a esse assunto. A insistência, Deus demonstra para nós através de um sinal, Deus demonstra através de uma fala, de um agir. Deus demonstra o que Ele quer em relação ao nosso ministério, às nossas vidas, à nossa família. Deus tem propósitos sobre nossas vidas, não se esqueçam disso. Mas também Deus tem propósitos que se cumprirão através de nós, porque Ele nos colocou em condição de decidirmos muitas coisas sobre outras pessoas que Ele colocou junto de nós. Há propósito de Deus para cada um de nós. E há recompensa. Os propósitos de Deus estão sempre seguidos de bênçãos. Mas lembre-se, os propósitos de Deus são para nós mesmos e muitas vezes para outros através de nós. Vamos parar, vamos refletir, vamos procurar saber quais os propósitos que Deus tem para nós. Em primeiro lugar, é estar sobre a vontade dEle, segui-lo de todo o coração. Deixar Jesus Cristo, o Espírito Santo conduzir nossas vidas, nos achegarmos mais e mais ao Deus Trino. E depois vamos refletir. Quais os propósitos que Deus tem através de mim para com aqueles que estão junto de mim? Se andarmos na vontade de Deus, nós teremos a bênção em nossa vida particular, em nossa vida familiar. Nós teremos a bênção no nosso ministério. Nós teremos a paz que nós achamos que você tira a minha paz. Já ouviu isso? Não somos nós que tiramos a paz de outros. É que quando nós saímos do propósito de Deus, a paz não reina em nossas vidas, a paz não reina no nosso ministério. Há sempre um probleminha, o problema não resolvido.
Ele não desaparece, ele continua. Mas se estivermos nos propósitos de Deus, todos os problemas serão resolvidos e as promessas de Deus chegarão até nós e nós as vivenciaremos com muita paz, com muita alegria. Amém? Deus abençoe a todos. Louvado seja o Senhor. Um final de semana abençoado, muita paz, muita saúde. Quarta-feira, com a graça do Senhor, estaremos aqui orando pelos necessitados. Por quem precisar, todos precisam, mas por quem pedir, deixe seu pedido até às 15 horas da terça-feira. Amém? Deus abençoe a todos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, hoje e eternamente, em nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus.